Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 5 de agosto. Semelhanças. Aproveitando esse duelo contra o Bahia nessa quarta-feira lá na Fonte Nova, para poder decidir vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o Bahia versão 2024 em comparação com o Botafogo versão 2023 e como certos aspectos podem ser positivos para que a gente consiga avançar nessa eliminatória, esse jogo super decisivo, tudo ou nada. Para começo de conversa, vamos fazer um paralelo aqui em relação à sequência de vitórias que o Bahia teve jogando nos seus domínios. Foram 7 vitórias consecutivas jogando em casa, até que tivesse a primeira derrota. O Botafogo no ano passado venceu 11 jogos seguidos, 100% de aproveitamento, até que a gente teve aquele clássico contra o Flamengo. Foi uma derrota por 2-1, era uma derrota normal dentro do campeonato, até porque Botafogo e Flamengo vêm fazendo chumbo trocado, a gente ganha quando eles estão mandando o jogo, eles ganham quando a gente está mandando. Eu espero que nessa temporada a gente possa colocar um fim nessa história e quando a gente se enfrentar no Newton Santos nesse segundo turno, a gente consiga os 3 pontos que vão ser muito importantes nessa corrida aí pela liderança, pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas fato é, naquela ocasião, quando a gente perdeu o clássico, até por conta do que o Bruno Lage fez, a gente entrou numa descendente. Teve um peso aquilo ali, Não teve o quesito dramaticidade pelo lado do Bahia? Não teve. O Rogério Ceni não colocar o cargo à disposição, nada disso. Mas depois da derrota para o Cuiabá, eles perderam de novo em casa para o Corinthians. Foram 2 jogos seguidos perdendo em casa. E isso, claro, dá uma balada na confiança. Por quê? Porque a campanha do Bahia, ela era totalmente baseada, assim, maior percentual de pontos conquistados na Fonte Nova. 100% de aproveitamento em casa, jogando contra o Cuiabá, torcida confiante, mais uma vitória. Naquela ocasião o Bahia estava próximo do topo da tabela, é bom lembrar. E aí você perde 2 jogos seguidos jogando nos seus domínios, isso dá uma baqueada. Tanto é que o Bahia está 6 jogos sem vencer. 6 jogos sem vencer. E o que aconteceu com o Botafogo no ano passado quando a gente perdeu o clássico para o Flamengo? O que aconteceu? A gente também entrou numa descendente, resultados negativos e tudo mais. Então isso já é uma semelhança. Uma outra semelhança, o Bahia versão 2024, ele utiliza basicamente falando o 11 base o tempo inteiro. O Botafogo em 2023 fazia a mesma coisa. Por quê? Porque não tinha profundidade de elenco para poder manter aquele nível de jogo. O Bahia também está nessa história. Trouxe agora o Luciano Rodrigues, que inclusive foi titular contra o Fluminense, perdeu a oportunidade que normalmente não deve perder daqui a um tempo, mas entrando na equipe acabou desperdiçando. O Iago, lateral esquerdo, que veio do futebol alemão, novidade também. Poupou o Cauli, mas entrou na segunda etapa. Basicamente falando, o Bahia contra o Fluminense jogou ali com seu time que vem jogando direto, Uma mudança aqui, outra ali. A escalação, por exemplo, que o Rogério Ceni mandou a campo nesse confronto foi o Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Iago. Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. Essa trinca de meio de campo está sempre jogando ao lado do Cauli, é verdade, que entrou na segunda etapa, conforme eu disse. Everaldo, Luciano Rodrigues e Biel. Então você vê que jogadores que vêm jogando direto. O Biel até outro dia estava machucado, assim que voltou de lesão, o Rogério Ceni, já botou ele na equipe novamente. Então o Bahia ele não consegue rodar tanto assim o seu elenco. O próprio Rogério Ceni, há um tempo atrás, ele havia dado uma declaração, sendo super sincero, dizendo que sim, quando ele tem que começar a mexer na equipe na segunda etapa, no segundo tempo das partidas, eles não conseguem seguir fazendo aquilo que o time titular consegue fazer. Então ele, claro, está na expectativa pela chegada de reforços. Mas até agora, a janela do Bahia, embora tenha tido a contratação do Luciano Rodrigues, que é muito promissor, foi uma bela contratação do Bahia. Mas, de modo geral, o Rogério Ceni não ganhou, assim, várias alternativas para poder rodar o grupo, mantendo o mesmo nível de qualidade. Essa não é a realidade do Bahia. Talvez na próxima temporada, ou ainda nessa janela, não sei, de repente o Grupo City vai abrir a carteira e botar mais dinheiro. E a tendência é um Bahia mais forte, como aconteceu com o Botafogo de 2023 para 2024. Se o Grupo City em 2025 decidir colocar muita grana, o Bahia vai entrar no próximo Brasileirão certamente como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Porque é assim que funciona. Tu vai fazer investimento, vai contratar jogador, seu time fica mais forte, seu elenco fica mais forte. É só você ver o Botafogo mais um ano, 2 anos seguidos, brigando pelo topo.
No ano passado não foi nem briga. No ano passado só virou briga porque o Botafogo teve uma queda muito grande. E aí vem uma outra semelhança. O jornalista que faz a voz da torcida lá no GE, né, pelo lado do Bahia, no nosso caso é o Pedro Depp, do setor visitante. No GE do Bahia é o João Leiro. Tem uma aspas aqui que o GE destacou dele, dizendo o seguinte, ó: queda de produção assustadora. E eu também anotei uma outra frase que ele disse: oscilar é diferente de despencar. Por que ele falou isso? Porque a performance do Bahia já está dando aquele momento de, olha, não está conseguindo sustentar esse nível de performance da maneira como veio apresentando. O Bahia estava jogando um futebol super vistoso, era super elogiado. Só que agora, por exemplo, o Bahia tem feito ou uma parte do jogo, ou um jogo inteiro, muito abaixo do que veio produzindo. Por exemplo, o João Leiro, aqui no Voz da Torcida, ele chegou a comentar: contra o próprio Botafogo, nessa sequência de 6 jogos que a gente está sem vitória, eles têm 3 derrotas e 3 empates nesse período, né? 5 pelo Campeonato Brasileiro, 5 jogos sem vencer já no Brasileirão, e o empate contra o Botafogo na Copa do Brasil. Ele mesmo disse: no primeiro tempo, o Bahia, ele até fez um jogo muito legal, e o Bahia realmente foi muito bem. Depois que o Botafogo faz aqueles 7 minutos iniciais, o Bahia tomou conta do jogo e começou a insistir ali pelo nosso lado esquerdo até que consegue chegar ao gol. Então o Bahia fez uma primeira etapa muito interessante no Nilton Santos, mas no retorno para o segundo tempo, foi um Bahia completamente diferente, até por conta do posicionamento diferente do Botafogo, que substituiu o Carlos Alberto ali pela esquerda, então corrigiu um desequilíbrio defensivo que a gente estava apresentando, e dessa maneira a equipe do Bahia não mais agrediu. Para eles, claro, o empate jogando no Rio de Janeiro estava de bom tamanho? Certamente, é uma vantagem. Você empata fora de casa, vai decidir nos seus domínios, diante da sua torcida, você tem uma ligeira vantagem. E eu entendo, sinceramente, que o Bahia tem uma ligeira vantagem pelo fator casa, tá? Só que é aquilo, é uma equipe que vem jogando direto e não está conseguindo vencer. Então você tem o fator confiança entrando nessa história. É um jogo diferente, tem uma atmosfera diferente, mas olha só como é que são as coisas. O Botafogo vem de uma goleada por 4-1, mesmo que seja contra o Lanterna, mas vem por uma goleada por 4-1 jogando fora de casa, sendo que nós poupamos, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, 5 jogadores. O Botafogo jogou com metade do time que estava vindo no banco de reservas. E a gente atropelou o Lanterna. Mas é o Lanterna. Teve muito time que foi jogar lá contra o Atlético Goianiense e penou. O próprio Bahia. O Bahia contra o Atlético Goianiense jogando lá, só foi empatar na Bacia das Almas. Tanto é que depois do fim do jogo, teve uma confusão generalizada. Os jogadores partiram para cima da arbitragem e tal, porque os acréscimos foram muito longos e tudo mais. Enfim, não tem nada a ver com a gente, mas é só pra gente poder trazer aqui um comparativo. E aí vamos dar uma olhadinha? Qual foi o time que o Bahia levou a campo contra o Atlético Goianiense nesse empate lá? Isso destacando que, continua sendo lanterna, né? O Atlético Goianiense não era o lanterna, não. Era o lanterna, já vinha mal. A escalação do Bahia naquele confronto, ó: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Iago. Aí colocaram aqui o Rezende na volância, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, só não jogou o Caio Alexandre, Everaldo e Tassiano. Olha quantos jogadores aí que vão se repetindo. E ainda assim, o Bahia não conseguiu fazer frente ao Atlético Goianiense. Em termos de estatísticas, o Atlético Goianiense finalizou 15 vezes naquele confronto, contra 7 apenas do Bahia. O empate do Bahia veio aos 90 mais 9. Então você vê que foi na Bacia das Almas mesmo. Enquanto isso, o Botafogo, com seu time alternativo, um time misto, atropelou por 4-1. Então a gente chega no momento para esse confronto com uma confiança legal. O próprio Arthur Jorge falou sobre isso, que essa vitória foi muito importante por esse aspecto, porque a gente já estava 3 jogos sem vencer, o empate contra o São Paulo no Morumbis, a derrota para o Cruzeiro no Nilton Santos por 3-0, mesmo que o nosso setor ofensivo tenha produzido, a nossa defesa foi muito mal naquele dia, e depois o empate com o Bahia por 1-1 no jogo de ida da Copa do Brasil. Então é mais um ponto aí que você mostra. O Bahia, que vem jogando recorrentemente com o seu time principal, está dando indícios de uma queda de performance. O próprio Rogério Ceni falou sobre isso, depois dessa derrota para o Fluminense no Maracanã. Ele disse o seguinte, entre outras coisas, mas a frase que eu quero destacar é um momento para se ter calma. É o nosso momento mais difícil na temporada. O time não tem produzido tão bem nos últimos jogos.
São 6 jogos sem vencer. E quando que começou tudo isso? Na derrota em casa para o Cuiabá. Assim como no ano passado aconteceu com o Botafogo, na derrota em casa no clássico contra o Flamengo. O Bahia está 6 jogos sem vencer. O Bahia tem um time que, basicamente falando, você tem um elenco ali que você tem 12, talvez 13, forçando 14 jogadores para ficar entrando nessa rotação, mantendo certo nível. O Bahia está num período difícil, o Bahia tem tido dificuldade na construção, mesmo que tenha um meio de campo muito qualificado, no sentido de manter isso ao longo dos 90 minutos, até construiu contra o Fluminense. O próprio Luciano Rodrigues perdeu uma oportunidade que não vai perder daqui a um tempo, acredito, né? Vai se ambientar e tal. Acabou perdendo uma chance realmente muito boa, que poderia ter feito a diferença dentro da partida contra o Fluminense. Mas é aquilo, é um time que para essa temporada vai buscar a vaga na Libertadores. É um time que para essa temporada vai buscar vaga na Libertadores. Sonhou em disputar o título do Campeonato Brasileiro, mas no fim das contas vai atravessar por algo semelhante que a gente passou em 2023. Chega um momento que a maratona de jogos da nossa temporada cobra o seu preço. Então o Bahia tem uma queda de performance, o Botafogo vem muito bem na temporada. E eu acredito de verdade que pela força do elenco, ainda mais que a gente vai ter o Almada disponível, né? Vai estar ali, de repente, na relação. Deve começar no banco de reservas, é verdade. Mas você vai olhar para o banco de reserva do Botafogo, enquanto no time titular você vai ter lá, sei lá, vamos dizer aqui, tá? O meio de campo do Botafogo contra o Bahia. Gregory, Marlon, Luiz Henrique, Savarino, Tiquinho e Igor Jesus. Ou então você pode ter ali pela esquerda, de repente, até já começando o Almada, com o Savarino e o Igor Jesus. Cara, você tem alternativas. Tu vai olhar para o banco, vai ter o Matheus Martins. Tu vai olhar para o banco, vai ter o Alan. Tu vai olhar para o banco, vai ter quem possa fazer a diferença. Porque o elenco do Botafogo é forte. Nós temos muita qualidade. Nós temos a capacidade de rodar 5 jogadores do grupo e atropelar uma equipe adversária jogando fora de casa. Eu estou muito confiante para essa eliminatória. O Bahia realmente atravessa um momento complicado na temporada e eu espero que o Botafogo possa fazer um grande jogo. O Botafogo que, como visitante, vem fazendo o Brasileirão espetacular. É o melhor visitante. São 11 jogos com 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Nós só saímos derrotados contra o Cruzeiro, lá na estreia, e contra o Criciúma. Isso depois daquela partida que a gente teve contra a equipe do Fluminense, né? Uma intensidade elevadíssima e tal. Tô confiante que nessa quarta-feira vai dar bom, Fogão. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acredita que nesse confronto, o fato do Bahia estar atravessando um momento de 6 jogos sem vencer, a performance já não é a mesma, o próprio treinador aponta nessa direção, o cara que faz a voz da torcida aqui, o João Leiro, destacando que é uma queda assustadora, que oscilar é diferente de despencar. Tu acredita que isso pode fazer diferença dentro dos 90 minutos? Fonte Nova vai estar pulsando. A torcida do Bahia vai estar lá apoiando, incentivando. Eles têm essa ligeira vantagem. Mas no 11 contra 11, mais banco de reservas. Honestamente, eu sou mais o Botafogo. E que a gente possa obter essa classificação para seguir sonhando com essa taça, não é verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre tudo isso. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Então deixa o seu like, inscreva-se. E teremos ainda Fala Fogão Short, Resenha da Hora do Almoço, Radar Alvinegro, segunda edição. Muito Botafogo por aqui. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.